Bem, pessoal, boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma reunião magna do Hospital São Lucas, no nosso 35º ano, a reunião de número 1481. E hoje vamos ter o privilégio, o prazer de contar com a presença do Dr. Marcos Túlio, que é especialista em estimulação cardíaca artificial e arritmias cardíacas pelo INCOR, e é coordenador da cardiologia do Hospital UDI da Rede DOS São Luís. Uma pessoa que tem grande expertise na área, a gente tem convivido nos últimos meses, né, Marcos? Muito nesse processo. Verdade, verdade. Muito querida na rede, então, sem dúvida nenhuma, vai ser muito interessante o que ele vai nos falar, que é diagnóstico de arritmias por dispositivos eletrônicos. Então, eu pediria aos demais colegas que deixassem desligado os microfones para não atrapalhar na apresentação e, ao final, a gente faz um bate-papo aqui com o Marco. Marco, primeiro, obrigado por ter atendido ao nosso convite e a tela é toda sua. Tá ótimo. Rosa, muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar conversando aqui com vocês. Eu acho que essa reunião magna de vocês é algo admirável, é uma grande responsabilidade para a gente, mas também é um privilégio de estar tendo um contato tão bom e crescente com vocês. Peço desculpa pelos problemas tecnológicos aí de compartilhamento, mas vamos tentar resolver para as próximas reuniões. E vamos falar desse assunto. Pode passar o primeiro slide, próximo slide. E quando a gente está falando, a ideia desse bate-papo é a gente abrir um pouco a cabeça para esse tema, desmistificar um pouco, saber a janela de oportunidades que a gente tem nele. E quando a gente fala de aparelhos digitais para fazer o diagnóstico dessas arritmias, a gente está falando aí de PETs, a gente está falando de celulares, de relógios inteligentes, anéis e até roupas. Próximo. E dentro da inovação médica na área de saúde digital, a gente tinha, pessoal, um modelo muito tradicional durante décadas, que sempre foi médicos e indústrias se juntam, cientistas se juntam, produzem testes, dispositivos ou medicações, essas medicações vão passar por clinical trials, aí sim receber o ok dos órgãos reguladores e só então chegar aos médicos para uso dentro da medicina e, por fim, nos pacientes. E dentro desse cenário que a gente está falando aqui, de devices, a coisa se inverteu um pouquinho. Próximo. Então, a gente tem uma nova... Acho que tem um delayzinho, né? Pode passar o próximo. Para mim, aqui ainda manteve a mesma. Volta um slide. Isso, nesse. E agora, nesse cenário, a gente vê que, na verdade, as Big Techs, elas produzem essas tecnologias, elas não compartilham todos os algoritmos do que elas desenvolvem, até por segredo industrial, faz-se poucos estudos, ou às vezes nenhum grande estudo, e ele chega no paciente passando ou não passando pelo ok dos órgãos reguladores. E aí chega primeiro no paciente, e depois de chegar no paciente, é que essas tecnologias acabam chegando a gente. Então, a gente pode enxergar isso como dificuldade, mas há algumas oportunidades, como eu vou comentar com vocês, que a gente pode tirar proveito nessa situação. Próximo slide. E, basicamente, trazendo a coisa para um cenário bastante objetivo, a gente tem duas maneiras de fazer o diagnóstico de arritmia, né? São duas tecnologias básicas, elas podem ser inseridas em devices diferentes, mas vai ser basicamente a fotopletismografia, que na verdade é muito parecido com a fisiologia do próprio oxímetro. Então, você vai ter só
uma transmissão de sinal que vai ser diferente de acordo com a reflexão da luz sobre o fotodetector. Isso vai gerar uma onda de pulso e os algoritmos de cada aparelho vão alertar sobre essa irregularidade de acordo com o que ele está programado, né? Próximo. Isso traz algumas vantagens e desvantagens, e a gente tem os eletrocardiogramas, na verdade portáteis. Basta que você construa 2 polos, construiu 2 polos em que você toca o paciente em 2 pontos, você já tem uma derivação eletrocardiográfica, e a derivação eletrocardiográfica vai gerar um traçado que pode ser diagnóstico. Ela pode ser diagnóstico se for vista por especialista, ela pode fechar o diagnóstico de uma arritmia. Hoje já existem devices manuais que fazem 6 derivações eletrocardiográficas, né? Próximo. Então, diante dessa miríade de dispositivos que a gente vai ver que, na verdade, eles têm acoplamento a 2 tecnologias básicas e que podem as 2 tecnologias estar presentes no mesmo dispositivo. Nada melhor, próximo slide, nada melhor do que uma diretriz para ajudar a gente a ver o que existe de racional, de medicina baseada em evidência por trás disso, ou qual a melhor evidência que a gente tem. E essa diretriz, esse guia europeu desse ano ainda, tem inclusive a participação de 2 colegas brasileiros, o Cristiano, lá do INCOR, e o Márcio, da Unicamp, e eu trouxe para vocês, próximo slide, o que tem de mais interessante aí nessa diretriz, de uma forma bem objetiva e mais enxuta, para a gente falar um pouquinho. Próximo slide. Então, começando pelo diagnóstico das arritmias sintomáticas. Próximo. Que às vezes ele tem um delayzinho até atualizar e a internet perceber. Certo. No diagnóstico dessas arritmias, a principal escolha que a gente vai fazer sobre qual dispositivo vai ser usado, pessoal, vai ser basicamente a frequência dos episódios. Próximo. E quando a gente analisa a frequência dos sintomas, a gente vai ver que um dos dispositivos mais versáteis e que consegue fazer o diagnóstico independente da frequência, se ela é diária, semanal, mensal ou anual, é o o single lead, que você pode acoplar, ele pode ser manual, ele pode ser num relógio, ele pode ser num petzinho, e ele consegue gerar um traçado eletrocardiográfico que a gente consiga, pelo menos, ter um norte de qual arritmia esse paciente está apresentando. Essa da pletismografia, no máximo, ele vai fazer um alerta de que tem arritmia, mas ele não vai conseguir discriminar para a gente qual arritmia é. No máximo, ele vai dizer que tem uma grande chance de ser fibrilação atrial, que precisa ser confirmada por outro dispositivo. Próximo. Isso aqui é um exemplo, Souza. Isso aqui é uma paciente de Carlos Gama. Na verdade, é uma funcionária dele, e ela fez ablação de TAC supra há uns 15 anos e voltou a ter palpitação. E não conseguia flagrar por Holter, por eletrocardiograma, mas um dos colegas nossos tinha um relógio Samsung que faz uma derivação eletrocardiográfica, e na hora que ela queixou, ele estava por perto, foi lá, colocou o relógio nela e registrou, e a gente viu que era recorrência do quadro de TAC supra mesmo. O nosso receio é que fosse fibrilação atrial, e ela fez uma nova ablação e para direcionar o tratamento. Próximo slide. E o segundo ponto é o screening e detecção de fibrilação atrial. Quando a gente fala nesse cenário, a gente está falando de screening que pode ser um screening de oportunidade e um screening sistemático, né? A gente sabe que a taxa de detecção
de fibrilação atrial, ela vai depender de uma série de fatores, desde o tipo de screening, a população estudada, o tempo de monitorização, e até a sensibilidade do dispositivo. Próximo. Entretanto, quando eu pensar em fazer um screening de fibrilação atrial, o que eu vou... Isso. Notem que quanto mais comorbidades esse paciente tiver, mais idade ele tiver, acima de 75 anos, e mais noção digital, né, a capacidade de interagir com o dispositivo e conseguir fazer bom uso do dispositivo, quanto mais desses fatores tiver, olha, idade, comorbidades e noção digital, mais vai favorecer um screening feito com eletrocardiograma, qualquer dispositivo que consiga registrar eletrocardiograma digital. Quando eu estou no outro polo, pacientes com pouca noção digital, pouca idade, pouca comorbidade, o esquema da pletismografia com celulares, que às vezes você pode só colocar o dedo em cima da câmera e ele conseguir analisar aí o teu RR, a variação da frequência cardíaca, muitas vezes já é o suficiente. Próximo. E quando que é recomendado a gente fazer um screening de fibrilação atrial, mas um screening sistemático e aproveitando essas tecnologias? Próximo. Principalmente quando eu tiver mais de 75 anos de idade, AVC prévio, ou se eu tiver uma idade intermediária entre 65 e 74, com pelo menos uma das comorbidades descritas. Então, nessa população, AVC prévio, mais de 75 anos, ou de 75 a 65, com pelo menos uma comorbidade, favorece o screening sistemático, e lembrando que o screening sistemático, nessa filosofia digital, o ideal é que esteja relacionado, ou que envolva dispositivos com capacidade de gerar traçado eletrocardiográfico. Próximo. Esse assunto foi revisitado recentemente no ESC, esse grande estudo aí, esse estudo alemão, o eBrave, ele foi uma estratégia bem pragmática de detecção de fibrilação atrial. Próximo. E o que ele fez? Ele pegou um cenário de pacientes não fibriladores, pacientes que foram convidados a participar do estudo e pacientes que tinham CHA-2-VASc de pelo menos 1 para homem e pelo menos 2 em mulher, não tinham fibrilação atrial conhecida, e eles foram randomizados para fazer uma estratégia de screening utilizando tecnologia digital, em que eles iam ficar por 14 dias colocando o dedo lá no aplicativo, no celular, com o aplicativo instalado, podia ser o celular de qualquer marca, bastava que colocasse o aplicativo do estudo dentro do celular, e se tivesse uma suspeita de fibrilação atrial, aí ele colocava um patch que fazia a avaliação eletrocardiográfica contínua por até 14 dias, para então fazer a detecção da fibrilação atrial. E o outro grupo era um grupo com tratamento, com avaliação normal que a gente faz em consultório para buscar a fibrilação atrial. Numa segunda fase, eles fizeram um crossover para ver se o grupo que estava fazendo o tratamento habitual, a pesquisa padrão, se eles passassem a fazer o screening digital, se modificaria a taxa de detecção de fibrilação atrial num segundo momento. Próximo. O endpoint primário, pessoal, na verdade, foi a taxa de detecção de fibrilação atrial em pessoas e que essa detecção gerasse necessidade de anticoagulação pelo médico assistente, um médico independente do estudo. O médico está cuidando dele, ele recebeu essa informação, se ele indicou a anticoagulação para o paciente, então esse era um endpoint. A gente vê que a estratégia de screening digital praticamente dobrou a taxa de detecção de fibrilação atrial nessa população. E numa segunda fase em que você faz o crossover, aquela população que passou a ser monitorada também por tecnologia digital, que não tinha sido bem detectada na primeira fase, eles apresentam uma taxa de detecção ainda maior do que o grupo de tratamento habitual, de acompanhamento habitual, né? Mostrando que, de fato,
é inegável a capacidade dessa tecnologia em aumentar a taxa de detecção. Próximo. Só que nem tudo são flores, né? O que essas grandes empresas, a própria Apple, ela apregoa, e os primeiros estudos que não passaram pelo escrutínio da medicina baseada em evidência mostraram taxas de sensibilidade próximas de 98%, 95%, mas quando foi feito um estudo bem desenhado, randomizado, comparando dois dispositivos para detecção de fibrilação atrial numa população sabidamente fibriladora, mas para ver a capacidade dele detectar os episódios. Próximo slide. A gente viu que as taxas de sensibilidade, a taxa de sensibilidade para detecção de fibrilação atrial no Apple Watch está muito longe do que foi mostrado anos atrás, quando a tecnologia chegou, né? Então, tomar cuidado, porque aquela inversão de sequência de pesquisa, em que passa primeiro pelas Big Techs, chega no paciente, só depois chega no médico, mostra que a gente precisa validar muitas dessas informações que chegam até a gente. A gente tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Tá? Próximo. Esse é um sonho, né, de traçado eletrocardiográfico. Eu estou falando de sensibilidade, mas isso aqui é um registro de um Apple Watch. Algum dos senhores, sendo ou não sendo especialista em arritmia, tem dúvida de que esse traçado eletrocardiográfico é de fibrilação atrial? Isso é um caso real, um paciente meu do consultório, com palpitação, nunca conseguia detectar, apesar de ter palpitação sustentada, ele ficava muito reticente em ir ao hospital. Quando decidia ir ao hospital, já tinha revertido. Um belo dia, ele teve a fibrilação atrial falando com o filho dele falou, não, espera aí que eu vou aí. E foi lá e aplicou o relógio no pai, então não era do paciente, era do filho, mas ele conseguiu gravar e nos mandou, e a partir daí a gente direcionou o nosso tratamento, que aí sim, nessa situação, ele é diagnóstico, né? É uma derivação só, mas ela é diagnóstica. Próximo. O terceiro ponto é que ele não serve apenas, pessoal, para fazer o diagnóstico da fibrilação atrial, né? A tecnologia digital ela ajuda também no acompanhamento. Então, aplicativos podem ajudar no plano terapêutico, né? Nos 3 domínios do tratamento da fibrilação atrial, tratamento de controle de sintomas, o espectro da anticoagulação e do controle das comorbidades, e isso já foi bem documentado. Próximo. Tem um estudo, o MAFA-2, que é próximo slide. Isso aqui era uma população chinesa de fibriladores, e eles foram randomizados para receber uma estratégia de auxílio de tecnologia digital, em que tanto o paciente quanto o médico receberiam disparos de mensagens auxiliando sob tratamentos e orientações, diagnóstico precoce das recorrências, alerta de uma nova crise de fibrilação atrial, e foram comparados a pacientes que recebem o tratamento e a monitorização padrão que a gente faz hoje. Próximo. Ele só ficou um pouquinho lento, mas está aqui. Não sei se já projetou para vocês, mas é basicamente o que eu comentei no slide anterior. Então, mostrando que essa estratégia de auxílio digital, ele conseguia fazer os disparos de mensagem auxiliando tanto o paciente, tanto o polo de paciente quanto o polo dos médicos, para otimizar o tratamento, e observou, será que esse tipo de tecnologia pode reduzir risco de rehospitalização e MACE? Próximo slide. Essa estratégia com apoio digital teve uma redução de 61% na taxa de eventos no endpoint primário, mostrando que, bem alinhado, essas tecnologias digitais podem trazer redução de desfecho duro e não apenas desfechos substitutivos. Próximo. O último cenário, que é o cenário de taquicardia ventricular e síncope, pessoal.
No cenário de taquicardia ventricular, de fato, essas monitorizações por aplicativo é um papel apenas adjuvante, né? Próximo slide. Até porque as taquicardias ventriculares mal toleradas ou sincopais, elas não vão permitir o acionamento do dispositivo. Então, para você fazer o registro eletrocardiográfico através desses aplicativos, você vai gastar no mínimo uns 30 segundos, né? E se o paciente tiver má perfusão cerebral, ele não vai conseguir detectar. Ou se o evento não for sustentado, ele também não vai conseguir registrar, porque a hora que ele conseguir registrar, já passou o evento, né? Então, ele tem essas limitações. Próximo slide. Os algoritmos de detecção de queda, né, que aí teriam uma importância para a síncope, eles ainda têm uma baixa sensibilidade, com alguma coisa promissora quando você faz associação de tecnologias. Próximo slide, que eu acho que eu vou conseguir explicar melhor para vocês o que a gente tem de associação de tecnologias que pode ser promissora. Pode passar o próximo, Zé. Então, aqui, gente, a gente tem as várias tecnologias dentro do celular, pode passar o próximo. E na tecnologia, por exemplo, esse algoritmo de detecção de queda, o que ele faz? Ele junta informações do acelerômetro do giroscópio do celular, que dão informação da posição dele e do deslocamento, se é um deslocamento linear ou curvilíneo. Enquanto você tem uma aceleração abrupta para baixo, ele suspeita da queda. Ele manda uma mensagem automática com informação que ele captou lá de localização via GPS e manda para uma lista de contatos prioritários do paciente, e ele pode iniciar o disparo de gravação, tanto de som quanto de ambiente, de imagem, para ver se retrospectivamente ajuda no escrutínio daquele evento. O grande lance aqui, o desafio, é tentar incluir dentro desse processo, porque esse algoritmo de queda ele já existe, é tentar incluir a detecção da arritmia, uma forma que ele conseguisse, nem que fosse por pulso a pulso, por fotoplethysmografia, detectar que naquele momento da queda, a frequência cardíaca do paciente estava caindo. Isso pode ser uma luz para otimizar essa tecnologia, né? Próximo. E essa outra associação de tecnologias, essa aqui, ela surpreendeu o mundo, deixou a gente de boca aberta, quando em 2000, isso já tem 2 anos, um grupo chinês conseguiu montar assim, um sofisticado sistema de detecção de fibrilação atrial através de vídeos, sem contato com o paciente, né? Então, na verdade, é uma plethysmografia, uma fotoplethysmografia ultrassensível, que vai detectar variações da perfusão local da pele do rosto, e aí aplicar isso dentro de um algoritmo de inteligência artificial para tentar detectar a fibrilação atrial sem precisar tocar no indivíduo. Então, isso assusta um pouco, mas isso é uma porta para muita pesquisa, e é através da associação de tecnologias que a gente vai conseguir fazer algo mais racional e que ajude a gente a tirar boa parte das nossas dúvidas e dos nossos desafios diagnósticos. Próximo. Então, em termos de, agora, os desafios que a gente tem em relação a isso, pessoal. Primeiro, sobrecarga do trabalho médico. Por quê? Agora que os pacientes fazem eletro com celular e tem alerta de fibrilação atrial, os fibriladores ou os psicóticos vão ficar o tempo todo registrando o evento e te mandando. Mesmo aqueles que estão com o evento verdadeiro vão te mandar. E aí você fica fazendo análise de traçados eletrocardiográficos, que não deixa de ser uma atividade médica e, teoricamente, sem remuneração. A gente tem a dificuldade da atualização constante dos softwares e, principalmente, de segredo industrial dos algoritmos. Boa parte das empresas não abre o funcionamento do algoritmo para que você possa procurar detalhes que possam explicar melhor a evolução de um em relação ao outro. Precisamos tomar muito cuidado com o sistema, a gente tem que otimizar o sistema de proteção de dados, né, dos indivíduos, porque isso vai ser
informação individual trafegando por muitos e muitas vias, precisamos de filtros melhores. A gente sabe que a sensibilidade dos aparelhos ainda está abaixo do desejável, né? E a gente ainda não sabe, na verdade, essas fibrilações atriais que você pega fazendo screening sistemático, se elas têm o mesmo prognóstico. Provavelmente não tem o mesmo prognóstico da fibrilação atrial detectada por outros meios, porque aquela FA que você só consegue detectar dessa forma, provavelmente ela tem um burden, um tempo em que ela fica em FA menor do que a manifesta sobre outros dispositivos. Por outro lado, a integração desses algoritmos e tecnologias de uma forma eficaz e segura pode fazer a gente conseguir atingir muitos mais pacientes, fazer screening de doença arrítmica em larga escala, de forma que... Próximo slide. Eu acho que nada mais real do que essa história do copo meio cheio ou meio vazio, né? A gente pode olhar para esse cenário de tecnologia digital e diagnóstico de arritmia como um problema, ou a gente pode enxergar como uma oportunidade para a gente aumentar a nossa sensibilidade, para a gente conseguir fazer um bom uso, ajudar nossos pacientes. Alguns deles só vão ter essa oportunidade de diagnóstico. Então, a ideia era essa, bater esse papo com vocês, tentar apresentar um pouquinho disso. Não sei se eu consegui ficar dentro do prazo, acho que sim. E, se vocês quiserem, podemos conversar um pouquinho sobre o assunto, pessoal. Olá, Marcos. Sem dúvida nenhuma, foi excelente, ficou totalmente dentro do prazo e uma apresentação fantástica, né? Trazendo à baila esse tópico bem interessante. Eu queria, Marcos, mostrar aqui para vocês um áudio e um traçado. Repare se dá para vocês ouvir o áudio. Né? Eu não sei se isso aí é confiável, mas sábado, eu tenho esse relógio da Apple. Sábado, na hora que o coração estava acelerado, eu botei o dedinho ali, que ele disse que é um gráfico que faz, né? Eu não sei se o senhor tira alguma leitura disso aí. Mas amanhã eu vou no Hospital do Coração e vou buscar tudo. Viu? Bom feriado e desculpa o incômodo. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tô vendo. Uma TV. Rapaz, olha isso, Souza. Caramba. Então, coisa curiosa, uma taquicardia ventricular, né? Logicamente, quando ele mandou para mim, eu digo, isso é uma TV, mas ele tinha ido para uma urgência, mas, assim, não foi totalmente valorizado, porque ele mostrou lá, fizeram os exames. Logicamente, quando ele chegou, ele estava fora, né, da taquicardia, e foi feito os exames, assim, foi liberado. Então, logicamente que nós fizemos uma investigação, é um processo de miocardiopatia. O Luiz Flávio fez até ressonância com fibrose, tinha uma certa confusão, assim, uma possibilidade de ser isquêmico, mas já fizemos a angiotomografia e foi até para o cateterismo, mas não batia o grau de, por exemplo, de obstrução com as lesões encontradas. Curiosamente, pessoal, nesse ínter, ele sai de um restaurante e tem uma síncope. Sincopou mesmo. Estava com o Apple Watch e, logicamente, era mais próximo do Hospital Primavera do que da nossa instituição. Foi para lá e, quando chegou lá, não estava mais em taquicardia, certo? Mas o Apple Watch não registrou. Então, você veja, registrou uma taquicardia, como ele falou ali, que ele disse, olha, não sei se isso é confiável, tem um negócio aí, barará, e no momento da síncope não registrou. Bem, com base nesse processo, já a demonstração de taquicardia, depois o Holter tinha demonstrado também, ele hoje está com CDI implantado. Olha só, porque talvez poderiam até chegar nesse diagnóstico, mas ia demorar muito mais tempo. Vocês já foram direcionados, né? Você já tinha um diagnóstico, um traçado eletrocardiograma. Uma coisa que pode ajudar, Souza, que às vezes tem traçado de Apple Watch, principalmente quando você tem uma derivação só, que você fica em dúvida do que é, né?
ou às vezes até quando você tem aquela plaquinha lá, o Alive Core, que é a plaquinha, você aperta o dedo para registrar. Uma opção é você tentar fazer outra derivação, criar outra derivação. Mandar o paciente botar no outro braço, colocar com a outra mão, inverter a plaquinha, encostar a plaquinha na outra perna para ver se te ajuda a distância, né? Mas que legal, eu ainda não recebi de taquicardia ventricular, não. Essa foi muito interessante. Esse é interessante. Viu, Marcos? Antes de abrir aqui para a pergunta, eu acho interessante essa tecnologia. Aquele caminho que você traçou está perfeito. O desenvolvimento passa no paciente, depois chega para o médico. E como você mostrou, para o processo de validação, você vê que tem uma diferença muito grande. Só que eu tenho muito receio de automonitorização, assim, o benefício real, o componente de ansiedade que gera, que é monstruoso, né? Você sabe disso, né? Nós temos até uma linha aqui que nós fizemos de pesquisa para aquela monitorização de pressão arterial, não a monitorização orientada, nós usamos até um termo de ANOPA, né? Que é automonitorização não orientada da pressão arterial. Aquela que o cara vai na farmácia, compra o aparelho e começa a medir. E nós demonstramos assim, isso com um trabalho de pesquisa, que você vai mais à urgência, se automedica, geralmente o componente de ansiedade é muito grande. E nós fizemos um controle que era assim, foram 500 pacientes, inclusive, do SUS, da rede privada, e a gente, quando comparava com quem não tinha o aparelho, eles não estavam melhor controlados. Porque, inclusive, nós fizemos isso baseado em Holter, né? Desculpe, em mapa, né? Então, por que não estão controlados? Porque o camarada se automedica muito, né? E o remédio de pressão precisa de um delay de tempo, né? Para você ver quantas vezes a gente encontra no consultório aquele lá, olha, suspendi hoje, não tomei ontem, a pressão deu 6, deu não sei quanto, e assim por diante. Então, eu tenho um receio sobre essa questão aí. Ok? Então, principalmente que não passa pela gente, né? Na verdade, o paciente escolhe, não, eu quero comprar aquele ali, aquele dispositivo, não é considerado um dispositivo médico, e às vezes ele já chega com você com um diagnóstico feito, e né, você não tem a condição de escolher o melhor aplicativo para o paciente, né? Exato. Temos Zé Augusto, depois Raquel. Zé Augusto. Parabéns, Marco. Excelente apresentação. Foi muito didática e realmente inspira a gente a querer se aprofundar nesse tema, né? Eu acho que você tocou já no final, nessa questão do overdiagnosis, né? Que a gente vai estar enfrentando, que são aqueles pacientes que vão apresentar surtos pequenos de arritmia, né? Períodos muito curtos. E FA a gente tem receio, né, de deixar o paciente eventualmente sem anticoagulação, sobretudo nos mais idosos e com comorbidade. Como é que você tem encarado isso na prática? Você já tem tido esse desafio? Você já está enfrentando isso? Você tem anticoagulado todos os pacientes que eventualmente você flagra uma fibrilação atrial? E a gente às vezes tem discussão no nosso grupo e sempre fica aquela dúvida, né? Como é que você tem encarado esse tema aí na sua prática diária? Ótimo, não. E isso, quem ainda não enfrentou essa angústia vai enfrentar, isso não tem como não passar por isso. A gente, vou dizer como que eu me comporto e o que a gente tem. Vamos lá. Se você tiver o alerta só por fotopletismografia, tá? Só o alerta do Apple Watch, ou de qualquer outro dispositivo, mas não existe um traçado eletrocardiográfico, no way, não vou anticoagular, óbvio, né? Ninguém anticoagularia. Isso serve de um alerta para, se ele não consegue fazer um registro digital, que você peça o seu Holter, que você seja mais frequente na monitorização desse paciente. Mas se o paciente consegue trazer um traçado de qualidade bem documentado, eu não tenho dúvida que aquele traçado eletrocardiográfico é de fibrilação atrial, eu tendo a anticoagular. Né? Então, a maioria dos meus pacientes estão anticoagulados desde que ele tenha Chades-Vasque para isso. Né? Tá. Então, precisa de um traçado eletrocardiográfico. Então, um traçado eletrocardiográfico nítido, visto pelo especialista, e é fibrilação atrial, ele é o suficiente. Agora, provavelmente, esse perfil de paciente
talvez não tenha o mesmo benefício, talvez a redução de eventos, a taxa de evento dele não seja a mesma taxa de evento de um paciente que tem um burden muito maior, que você conseguiu fazer o diagnóstico, por exemplo, pelo Holter. Se você conseguiu fazer o diagnóstico pelo Holter, é porque o paciente está tendo muita crise, você conseguir flagrar naquelas 24 horas. Esse que você pega num ano, um único evento, embora você não tenha como dizer qual é a taxa absoluta dele, o prognóstico, hoje, à luz do que a gente tem, e com segurança em anticoagulação, se ele tem Chades-Vasque elevado, eu tendo anticoagulação. Beleza, ótimo, obrigado. Raquel, depois nosso decano Lauro. Raquel. Boa noite a todos. Não é Raquel, é Carlos Kleber. É porque o computador... Isso é Raquel depois do Rock in Rio. Provavelmente como Raquel, está no nome dela. Mas parabéns, Marco, excelente explanação, excelente aula, um tema muito atual, com casos recorrentes. Indo um pouco mais para a área de estimulação cardíaca, e saindo um pouco aí dos smartwatches, os dispositivos de marca-passos, desfibriladores, ressincronizadores e os monitores implantáveis também, eles trazem muitas informações para a gente, não só em relação a diagnóstico subclínico de fibrilação atrial, mas também taquicardia ventricular. E, como tudo, a tendência é se popularizar. Lá atrás, uns 10 anos atrás, quando começaram os dispositivos para ressonância magnética, os médicos, estimulistas, eletrofisiologistas, que tinham que indicar esse paciente vai, esse não vai. E eu acho isso muito desconfortável. Hoje, o cenário já é outro, os aparelhos já vêm com disponibilidade para o sistema de ressonância magnética. Onde eu quero chegar é com relação à monitorização remota, tipo home monitoring, Merlin, que as empresas disponibilizam. Nós estamos num país pobre e, especificamente, numa região também pobre. Como você tem indicado para os seus pacientes o home monitoring, esses dispositivos que dão um diagnóstico mais precoce e que podem não só flagrar arritmias, eu já tive paciente com taquicardia ventricular, que antes de ocorrer mesmo para ir para o hospital, o aparelho já indicou e eu já liguei para o paciente para solicitar a ida à urgência, mas não só TV, que é algo mais dramático, mas também fibrilação atrial. E aí evitar desfechos duros como AVC isquêmico. Como você tem indicado esses dispositivos na sua prática clínica? Muito obrigado. Carlos, obrigado pela pergunta. Na verdade, essa é uma dificuldade que a gente tem mesmo. Na verdade, a ferramenta, a gente está num estado aqui, eu estou no Maranhão, em que a maior parte dos meus pacientes até estão na capital, mas nós temos uma infinidade de pacientes que moram muito longe. Isso é a realidade, provavelmente, de vocês, e muitos deles se beneficiam. Na prática, nós indicamos muito menos do que deveríamos, né? Até porque toda vez que a gente indica também a monitorização remota, você também você tem que estar disponível para estar tratando e checando esses alertas, interagindo com o paciente. Então, não adianta só solicitar e ficar de uma forma passiva. Alguns dispositivos já estão começando a facilitar a vida, fazendo isso pelo celular da gente, né? Então, a gente tem o CDI, por exemplo, da Abbott, já vou lembrar o nome, Neutrino, a tecnologia dele de informação remota via celular, ela vai ser incluída nas gerações de marca-passo, como qualquer outra tecnologia, e também não só nos dispositivos implantáveis, marca-passo CDI, até nos loopers implantáveis, a gente enfrenta alguma dificuldade com convênio, né? Então, quando a gente tem, vocês terem ideia, tem convênio nosso que, quando eu peço o dispositivo com monitorização remota, o looper com um aparelhinho para ele conseguir lançar, mandar para as nuvens e eu receber em casa,
tem convênio que não cobre. Não, o paciente ele vem e faz a análise. Então, ele vai ter que ficar vindo, fazendo a análise do lúpus, ele vai perder essa oportunidade. Quando a gente encontra eventos, principalmente de frequência atrial elevada, é aquele dilema da gente tentar analisar o burden, né, a quantidade de tempo que ele fica versus o CHADS, não existe um número cabalístico, talvez uma régua bem dura de 24 horas de duração selecione pacientes com maior benefício, e quanto maior o CHADS VASC, a gente tem na diretriz uma tabelinha que não tem um ponto de